Seja muito bem-vindo ao canal Aquele que me fortalece, um espaço criado para fortalecer a sua fé, renovar as suas esperanças e lembrar que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Hoje, nós vamos refletir sobre algo essencial para a caminhada cristã: a diferença entre viver pela vista e viver pela fé. Você vai ouvir histórias inspiradoras da Bíblia, exemplos de pessoas comuns que confiaram em Deus quando tudo parecia impossível, e também palavras que vão te ajudar a enxergar o invisível, aquilo que só a fé é capaz de ver. Ao longo desta mensagem, abra o seu coração, porque Deus tem algo preparado especialmente para você. E antes de começarmos, te convido a se inscrever aqui no canal Aquele que me fortalece, curtir esta mensagem e comentar qual parte mais falou com o seu coração. A sua interação faz com que a palavra chegue a mais pessoas. Muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor tentam nos convencer de que não há mais saída. O cenário parece fechado, as portas se trancam, e os olhos humanos não conseguem ver um futuro. Mas é justamente nesse momento que Deus nos chama para olhar além do que é visível. A fé é a lente que nos permite enxergar o que os olhos naturais não veem. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma forma de viver. Viver pela fé é escolher acreditar mesmo quando a lógica diz que não dá. É permanecer firme quando o chão parece desaparecer. É descansar, mesmo quando a tempestade ainda não passou. Há uma história que ilustra bem isso. Um homem entrou em um metrô com seus 2 filhos pequenos. As crianças corriam, riam alto, esbarravam nas pessoas, e todos começaram a se irritar. Um passageiro, impaciente, perguntou ao pai por que ele não controlava os meninos. Com os olhos marejados, o homem respondeu: "Saímos agora do hospital. A mãe deles acabou de partir. Eles ainda não sabem como lidar com isso, e eu também não." Naquele momento, todos ao redor ficaram em silêncio. Nada havia mudado na cena. As crianças ainda corriam, o barulho ainda existia, mas a visão das pessoas mudou. A compaixão substituiu o julgamento. Assim também é com a fé. Quando você começa a enxergar com os olhos espirituais, tudo ganha um novo sentido. Deus pode não mudar imediatamente a situação, mas Ele muda a sua forma de enxergar. E quando a visão muda, o coração também muda. Na Bíblia, encontramos em 2 Reis, capítulo 7, um exemplo poderoso de como a fé pode transformar até o cenário mais desesperador. Samaria estava cercada por inimigos. O povo enfrentava fome e medo. Humanamente, não havia solução. Mas o profeta Eliseu se levantou e declarou com convicção: "Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, haverá fartura nesta terra." Houve quem duvidasse. Um oficial do rei zombou, dizendo que nem se Deus abrisse as janelas do céu aquilo seria possível. Mas Eliseu respondeu: "Você verá com seus olhos, mas não comerá disso." E foi exatamente o que aconteceu. Deus fez o improvável acontecer. De um dia para o outro, o inimigo fugiu e deixou para trás todo o alimento e riqueza. A cidade que vivia na escassez experimentou a abundância. Quando Deus decide agir, Ele não precisa de tempo, Ele precisa de fé. Talvez você esteja vivendo o seu próprio cerco de Samaria. Talvez esteja enfrentando desemprego, uma doença, um lar em crise, ou uma batalha interna que ninguém entende. Mas Deus te diz hoje: confie. Ainda que tudo pareça perdido, eu continuo no controle. A fé é o que te sustenta quando o mundo desaba. A fé é o que te levanta quando todos desistem. E é ela que te faz caminhar, mesmo quando não há estrada. Em Marcos, capítulo 2, versículo 3, lemos sobre 4 amigos que carregaram um homem paralítico até Jesus. Mas quando chegaram à casa onde ele estava, o lugar estava completamente cheio. Não havia espaço para entrar. Então, movidos pela fé, eles subiram no telhado, abriram uma parte e desceram o homem diante do Senhor. Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E o homem se levantou, diante de todos. A fé daqueles homens não apenas curou um amigo,
Testemunhou o poder de Deus diante de uma multidão. Perceba, quando você decide agir pela fé, o céu se move. Quando você não se deixa parar pelos obstáculos, Deus revela o seu poder. Aqui no canal Aquele que me fortalece, nós acreditamos que o mesmo Deus que curou aquele homem ainda está operando hoje. E Ele pode levantar você também, na saúde, nas emoções, na vida espiritual, em todas as áreas. Se essa mensagem tem tocado o seu coração, deixe um comentário dizendo qual parte mais te edificou e escreva uma sugestão de tema que você gostaria de ouvir no próximo vídeo. A sua participação é uma forma de fé ativa, porque você está semeando a palavra. Voltemos agora à história de Eliseu, ainda em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Antes de se tornar profeta, Eliseu era um homem simples, que trabalhava arando a terra. Mas quando Elias o chamou, ele não hesitou. Matou os bois, queimou o arado e seguiu o chamado de Deus. Isso simboliza algo profundo. Eliseu estava dizendo, com atitudes, que não havia mais volta. Ele abriu mão do passado para viver o novo de Deus. E talvez seja isso que Deus está pedindo de você hoje. Soltar o que já passou, para que Ele possa colocar algo novo nas suas mãos. Não dá para viver o futuro segurando o peso do ontem. A fé é sempre um passo para frente. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que crer não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Crer é saber que, mesmo quando tudo parece parado, Deus ainda está agindo. E quando você confia, mesmo sem entender, algo dentro de você muda. A paz substitui o medo. A esperança substitui o desespero. E o amor de Deus se torna a força que te sustenta. Você pode não estar vendo agora, mas Deus está preparando algo. A resposta que ainda não chegou está sendo formada. O milagre que parece distante está a caminho. O tempo de Deus é perfeito, e Ele nunca se atrasa. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que esse canal tem esse nome, Aquele que me fortalece. Porque é dele que vem a nossa força. Não é da vontade humana, nem das circunstâncias, mas do poder que vem do alto. Então, respire fundo. Não olhe apenas para o que os seus olhos veem. Olhe com os olhos da fé. Acredite que Deus ainda está escrevendo a sua história, e que cada detalhe faz parte de um plano maior. Ele nunca erra o endereço das suas bênçãos. E no tempo certo, você vai entender o porquê de cada lágrima, de cada espera, de cada silêncio. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Aquele que me fortalece, deixe o seu amém nos comentários, e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. E lembre-se sempre, você não caminha sozinho. Você caminha com aquele que te fortalece. Amém.